Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus é poderoso, é tremendo para nos ajudar, para nos abençoar com a sua graça e a sua misericórdia. O Senhor Jesus vem neste momento, nesta hora, com a graça do nosso Deus Pai, entrar na sua vida, no seu coração, através desta palavra, desta mensagem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus que um dia morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a glória de Deus Pai, e assim nos dá acesso ao trono da graça de Deus, para que através da ressurreição de Cristo nós possamos um dia, pela graça e misericórdia de Deus, alcançarmos a salvação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos deu acesso a esta misericórdia, e é no nome deste maravilhoso, único Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas é que eu venho falar nesta noite da palavra de Deus ao seu coração. Você que está me ouvindo neste momento, você que está ouvindo essa mensagem neste momento, Deus tem algo para falar à sua vida. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 8 da palavra do Senhor. Oséias, profeta Oséias, capítulo 8, versículo de número 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. O título: O castigo está próximo. Versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Versículo 2. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer neste momento uma palavra ao seu coração baseada neste capítulo de número 8 do profeta Oséias. O profeta Oséias é levantado por Deus para pregar à nação de Israel desvirtuada dos preceitos do caminho do Senhor. Mas quero ater aqui no capítulo 8, que trata alguns textos de Deus com o povo de Israel. E ele trata através do profeta Oséias para que ele proclamasse essas mensagens ao povo. Eu quero trazer a seu coração, a sua memória, essas coisas. No capítulo de número 1, que lemos nesta noite,
o Senhor, através do profeta Oséias, ele diz ao profeta para que ele tocasse a trombeta, para que ele soasse a trombeta, ou seja, para que ele gritasse ao povo de Israel. E o que é que Deus queria falar com o povo de Israel? No versículo 1, o Senhor fala: grita, toca a trombeta, Oséias, a este povo que está desvirtuado. E ele diz assim: ele vem como águia contra a casa do Senhor. Preste bastante atenção no que quero te dizer. O contexto deste capítulo 8, a situação em que encontrava Israel na presença de Deus. Muito embora aqui olhamos, Deus fala contra a própria casa do Senhor. Porque aqui nós vamos ver neste capítulo algo, é que Deus olha dos céus para a terra e vê coisas em que desagradavam aos olhos do Senhor. E o Senhor diz: clama a minha casa, o que eu virei sobre ela. Eu estou ágil, ou seja, virei como águia. O Senhor olhou dos céus, vendo a situação, e proclamou a profecia contra Israel: eu irei contra ti, irei como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Agora preste atenção, porque deixaram de seguir os caminhos do Senhor. Israel, aqui, servo de Deus, servos do Senhor Jeová, serviam a Deus em santidade, buscavam a Deus em santidade, clamavam ao Senhor, eram servos do Deus Altíssimo. Mas chegou um determinado momento em que Deus olha dos céus para a terra e não reconhece mais aquele povo, muito embora eles achassem que estavam seguindo ao Senhor. Eu quero te dizer que Deus vira para aquele povo e fala: olha, vocês transpassaram, eu te ensinei. O Senhor quis dizer: eu ensinei a vocês os meus princípios, eu ensinei a vocês os meus caminhos, mas vocês estão desvirtuando a minha lei, estão transgredindo a minha lei, achando que estão sendo servos de Deus. E eu quero trazer à nossa memória nesta noite esta passagem, porque eles achavam que estavam servindo a Deus, e Deus chama a atenção de Israel através do profeta: eu lhes ensinei, mas vocês transgrediram a lei do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2. Oséias então prega para aquele povo de Israel: vocês estão achando que estão seguindo o caminho de Deus, mas Deus virá sobre ti como uma águia, na velocidade do vento, para tratar com vocês, porque Ele ensinou os princípios e vocês não estão seguindo. Agora preste atenção no que eu quero te dizer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 2, o Senhor, através do profeta, ele fala para a nação de Israel: preste bem atenção. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Deus, através da profecia, agora diz para o povo: o povo estava
entendendo que ao desvirtuar os caminhos do Senhor, eles ainda tinham comunhão com Deus, porque eles iriam dizer, eles diziam, e o profeta Oséias profetiza esta passagem mandado por Deus, e Deus diz: olha, vocês estão dizendo que me conhecem, ou seja, vocês estão pensando, achando que são meus, mas não são, porque transgrediram a minha lei. Este povo estava achando que estava agradando a Deus, mas Deus não estava se agradando com este povo. E nós vivemos uma época em que nós escolhemos a maneira de agradar a Deus e não agradamos a Deus da maneira que Deus marcou para nós. Muitos de nós estamos pensando que estamos agradando aos olhos de Deus em nossa vida, mas não estamos. E o povo de Israel aqui pensava que estava agradando a Deus, que estava servindo a Deus, porque quando Oséias profetizasse aqui, este povo iria dizer: mas eu sou servo do Senhor, nós servimos ao Senhor, nós conhecemos a Deus. Mas Deus diz: não, eu não conheço este povo. Primeira Samuel, capítulo de número 15, nos fala de algo parecido com este povo, através de um rei. Uma passagem um pouco já conhecida, mas que traz à memória a ligação deste contexto do povo de Israel. O rei Saul. A Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 15, de uma guerra que o povo de Israel estava travando contra o povo dos amalequitas. E esta guerra foi por ordem de Deus, porque Deus olhou aquele povo e viu que os amalequitas perseguiram no passado o povo de Deus. E Deus tinha que tratar com aquele povo, e Deus levanta Samuel e chega para Samuel e fala: Samuel, chama o rei Saul. E o sacerdote, o profeta Samuel levanta-se e vai até o rei e diz para ele: olha, o Senhor quer que você guerreie contra os amalequitas. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Saul, o rei Saul, obedeceu a palavra de Deus e levantou-se para guerrear. Mas Samuel tinha algo a mais para passar. Samuel disse para Saul: olha, Saul, olha, rei, Deus manda te dizer que você vá até esta guerra, mas destrua tudo o que você vê pela frente. Não deixe nada vivo. Acabe com tudo. Deus quer desfazer este povo da face da terra. Saul levanta-se e vai cumprir com o povo de Israel essa peleja. E ele vai e guerreia. E diz a palavra do Senhor que ele poupou ao rei dos amalequitas. E o povo que estava com ele guerreando poupou gados, poupou vários tipos de animais, porque eram perfeitos.
Agora preste bem atenção no que eu quero te dizer. E ele vem embora com estes animais que deixou de matar. Note agora, quando ele volta para sua terra e ele vai de encontro ao profeta Samuel, ele chega para Samuel e diz: Samuel, eu cumpri a palavra do Senhor, eu fui com este povo e acabamos com os amalequitas. E Samuel naquele momento escuta o barulho dos animais que eles haviam trago. De repente, quando ele ouve, ele diz: Saul, que barulho é este que estou escutando? E Saul diz o seguinte, agora preste atenção no que Saul tentou fazer. A ordem de Deus era destruir tudo que era vivo. Deus queria acabar com aquela geração toda dos amalequitas. Mas Samuel disse aqui, quando ouviu este barulho, Saul diz para Samuel o seguinte: nós não matamos esses animais porque são bons, porque vamos oferecê-los ao Senhor. O princípio que o rei Saul tinha no seu coração era de oferecer a Deus aquele sacrifício, mas ele esqueceu-se de uma coisa, e que muitas das vezes nós esquecemos. Deus não tem interesse em nada que nós possamos dar a Ele de valor nesta terra, meu irmão. Deus não está interessado naquilo que você possa dar a Ele através de suas mãos, não. Porque Deus tem interesse na sua vida para o reino dEle. Deus tem interesse na sua vida para resgatar a sua alma dos infernos, para que você não vá eternamente queimar nas chamas do inferno. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com os valores com que você tem para oferecer a Deus. Saul se esqueceu deste detalhe, que Deus que levantou-lhe como rei não era um Deus de ganância, e não é. E quando ele diz isso para Samuel: Samuel, eu poupei para oferecer em sacrifício, e o Samuel de repente exorta e diz: olha, Saul, assim diz o Senhor para ti, melhor era obedecer a palavra de Deus do que sacrificar, e de ti será tirado o reino, o seu reinado cairá, por isto que você fez. Preste bem atenção, a intenção do rei Saul era oferecer animais a Deus, mas ele descumpriu. Melhor é obedecer do que o sacrificar. Deus está olhando para a face da terra e procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando aqueles que querem servir em santidade, em verdade. Deus não quer saber de mais nada além disso. Deus está interessado em que você construa o seu tesouro nos céus registrado perante Deus, para que quando a trombeta soar, você possa escutar a voz do Senhor Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que vos tenho prometido. Aleluia. Voltando para Oséias. Israel. Oséias. Deus chama
e fala para aquele povo: vocês acham que estão me servindo através do profeta Oséias, mas eu virei contra ti, porque vocês estão distorcendo os princípios que eu ensinei a vocês. Vocês estão transpassando o que eu te ensinei. Vocês estão deixando o que eu ensinei e seguindo o que vocês acham ser certo. Pareciam ser servos de Deus, mas não eram. Versículo de número 4. E eles fizeram reis. Olha o que Deus diz para Israel ainda. E eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Agora Deus trata outro princípio com o povo de Israel aqui em Oséias. Deus diz para Oséias falar com o povo: povo, vocês têm escolhido pessoas para orientar, governantes, para orientar vocês, mas não fui eu quem escolhi estes governantes. Sabe o que acontece aqui? O povo de Israel começa a escolher pessoas que ensinavam, mas ensinavam as coisas. Os líderes começaram a ensinar, a distorcer os princípios de Deus. Começaram a ensinar o certo como errado e o errado como certo. Começaram a distorcer, e Deus chama Oséias e fala: Oséias, diz a este povo que esses líderes não são chamados por mim. Aleluia. Quero trazer aqui este versículo para essa época. Irá chegar o tempo do castigo. Irá chegar. Oséias 8:4. Vocês levantaram príncipes, líderes que eu não quis, para ensinar este povo o caminho errado. E nós vivemos uma época aonde as pessoas que estão ensinando a palavra de Deus não têm sequer um resquício de compromisso com a palavra de Deus. Não estudam a palavra de Deus e ensinam o povo erradamente. Não estudam e também não seguem. Você não quer estudar, não quer entender os princípios de Deus. Você quer ouvir pessoas que estão se levantando contra a palavra de Deus, achando que está seguindo o caminho certo, como aqui Deus fala com Israel: vocês estão achando que estão me seguindo. Vocês estão achando que me conhecem, mas não conhecem. Não seja enganado por essa geração de profetas falsos, de líderes religiosos falsos levantados por mãos humanas. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Muitos estão achando que estão trilhando. E Deus tem levantado muitos Oséias por aí para dizer: consertem, não estão consertando. Estão brincando com a realidade chamada eternidade.
estão misturando as coisas, estão misturando a justiça de Deus com o amor de Deus. Deus é amor, Deus é compassivo, bondoso, mas é também um Deus de santidade, um Deus que vem buscar, através do seu Filho amado, aleluia, um povo seu, um povo zeloso, santo, separado para Ele, não um povo que vive nos princípios deste mundo, que vive misturado, entrelaçado ainda com raízes do mundo. Eu quero dizer uma coisa: eles levantaram falsos líderes, e quero que essa palavra toque o seu coração, porque Deus quer levantar você. Deus está te sacudindo para estudar a palavra de Deus e você não errar nos princípios de Deus para a sua própria vida, para a sua própria salvação. A Bíblia fala de Amós, o profeta Amós chamado por Deus. A Bíblia diz no capítulo 7 do livro do profeta Amós, Deus também chama Amós ali para também corrigir Israel. E quando Amós é levado ali para falar com o povo, quando ele entrega a profecia para o povo, quando ele fala para o povo que o povo estava errado, estava fora do prumo, não estava certo com Deus e que Deus viria castigar o povo, a Bíblia diz que levantou-se então sacerdotes para falar com Amós. Quem pensas que é tu, Amós? Vai para Judá, vai para longe daqui, vai pregar a palavra de Deus em outro lugar. Mas sabe o que Amós fez? Amós, sob a ameaça de sacerdote, sob a ameaça do rei, sob a ameaça de tudo ali em Israel, ele foi e pregou a palavra de Deus. E quando recebeu essas coisas, quando recebeu a injustiça dos homens, ele respondeu o seguinte: ora, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque antes eu era apenas um lavrador, antes eu tocava o gado, e Deus, eu estava lá tocando o gado, ele veio até mim e falou: Amós, eu tenho uma chamada para com você. E Deus me levantou. Eu não sou filho de profeta, eu não tenho parente profeta, mas Deus me selou como um profeta e eu irei continuar pregando. Deus virá com justiça. Deus quer te chamar para uma geração através de princípios, através de pessoas que estão desvirtuando o povo de Deus. Deus quer te chamar para trazer estas almas, estas ovelhas para o seu pastoreio certo. Deus quer te levantar como Amós. Não é necessário você ter nada. Não é necessário que você tenha nenhum vínculo religioso nesta terra. Deus chama quem quer. O homem pode olhar de uma maneira, mas não é pelo que ele tem que ele vai conseguir o seu ministério. Mas infelizmente o que estamos vivendo, uma era de pessoas sendo separadas para ensinar sem sequer saber a palavra de Deus, porque estão olhando o que têm, o que possuem, e não se tem chamado unção. Deus volta para Oséias. Olha, Oséias, este povo acha que me conhece, mas não me conhece. Eu virei como águia na velocidade do vento e trarei justiça sobre este povo que acha que me conhece. Este povo que levanta líderes falsos para pregar contra mim. Este povo que pensa que me serve. E digo mais para vocês, meu irmão: Deus
no versículo 5 e 6. Olha que tremendo. Olha, eu quero te alertar esta palavra. Deus então fala: olha, Oséias, diz também para este povo, versículo 6 e 7. Versículo: porque isso é mesmo de Israel, um artifício fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. E o versículo, eu li o 6, versículo 5 anterior, e o 6 novamente. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado, e minha ira se acendeu contra eles. Até quando eles serão incapazes de alcançar a inocência? E o 6 que eu li, porque isso é mesmo de Israel, um artifício fez, e não é Deus, mas um pedaço será desfeito, e será tudo despedaçado este bezerro de Samaria. Povo de Israel constrói agora ídolos para adorar. Constrói bezerros de ouro, que Deus diz: olha, isto que eles pensam ser deuses será despedaçado por mim. Israel, presta bem atenção agora que eu quero entrar. O povo vem de uma forma, acreditando servir a Deus. Como eu li no versículo 2, eles acham que me conhecem. Eles dirão no versículo 4, eles dirão: eu conheço Deus. Ou seja, achando que servem a Deus. Mas agora começam a desvirtuar-se para outros caminhos. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Muitos estão tentando servir a Deus, mas estão tentando seguir outros caminhos. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa falta de fé, como aconteceu com Pedro quando andou sobre as águas, a nossa falta de fé, de sabermos que o justo viverá pela fé, faz de nós pessoas fracas diante das coisas que Deus tem para nós. Dissertando aqui esta palavra, o povo correu a outro caminho também. Achavam ser servo de Deus e ao mesmo tempo na idolatria. E muitos estão querendo algo de Deus, mas não sabem esperar o tempo que Deus tem. Meu irmão, os caminhos de Deus não são os teus caminhos. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Preste bem atenção. Você pode fazer os seus planos, você pode fazer tudo, mas só a Deus pertence todas as coisas. A sua vida, tudo pertence a Deus. Mas não recorra a outros caminhos, não tente através de outras coisas, não perca a paciência, não perca tentando resolver aquilo que só Deus pode resolver. Sabe por quê? Porque quando você pede a Deus justiça, quando você ora, quando você clama a Deus e pede socorro e apresenta uma causa diante de Deus, mas começa a agir na frente de Deus, tentando fazer justiça com as suas mãos, Deus sai da frente, porque Deus resolve da maneira dele. E quando você tenta atrapalhar a maneira de Deus, Deus para de resolver e você sofrerá prejuízo nesta hora, porque Deus não vai resolver se você está na frente. Então saia e deixe Deus fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 e 8 de Oséias. Vamos lá, vamos continuar. Porque semearam ventos
e cegarão tormentas. Não há seara e erva, não dará farinha. Se der, os estrangeiros comerão. Israel foi devorado agora, está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Lei da semeadura, Gálatas 6:7. Não se deixe escarnecer, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem planta, isto ele colherá. Eu quero aqui abrir um parênteses na tua vida. Este povo, Deus diz para o povo de Israel, Oséias diz a este povo, que eles estão plantando tormenta, colherão tormenta, estão plantando ventos e colherão tempestades. O que temos plantado neste ministério, na obra de Deus para a nossa vida. Deus alerta o povo no meio de tantas coisas aqui que eles estavam fazendo. E as nossas atitudes, os nossos atos que fazemos sobre esta terra, nós seremos como uma árvore a ser colhida, um fruto a ser colhido. Meu irmão, o que tu tem plantado? Tu tens feito aqui como Israel? Tem plantado falsos líderes, tem seguido falsos líderes, tem seguido outros caminhos além do de Deus, tem tentado dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa de ajuda. Para de plantar aquilo que não presta. Para de plantar a fofoca, mentira. Para de plantar a falta de fé na sua vida. Deixa Deus agir. Para de plantar esses empecilhos na tua vida, porque tu vais colher eles. Levanta-te enquanto há tempo e segue. Levanta-te, porque é certa a lei da semeadura. Levanta-te, meu irmão. Levanta-te. E para encerrar, eu quero dizer aqui, versículo de número 12. Diz assim: escrevi para ele as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Preste bem atenção para me finalizar. Eles, o povo de Israel, estava começando a ser estranhos à palavra de Deus para ele. Por isso eu quero te alertar de uma coisa, meu irmão. Muitos, como eu disse, estão habituando a palavra para a sua vida e não a palavra dentro do seu coração. Estão pegando a palavra de Deus e moldando em si com o seu estilo pessoal. Estão implementando na sua vida aquilo que eles pensam que deve seguir. Estão seguindo caminhos ensinados errado, porque é fácil. Estão estranhando a palavra de Deus.
Estão estranhando os mandamentos de Cristo que um dia bradou na cruz do Calvário por todos nós. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e seja feita a sua vontade. Meu irmão, Deus está te dizendo: não distorça a minha palavra, não faça isso, não estranhe. Ainda que pareça difícil, Deus nunca vai mudar, mesmo que você queira, mesmo que a geração queira, mesmo que o mundo queira, Deus nunca muda. Não estranhe a palavra de Deus. Não distorça a palavra de Deus. Porque os que distorcem a palavra de Deus estão distorcendo para a sua própria perdição. Meu irmão, Deus chamou o povo de Israel e deu para eles uma lição. E Deus quer falar isso tudo aqui para o meu e seu coração. Vamos levantar enquanto é tempo. Vamos levantar para que nós possamos bradar: vem, Senhor Jesus. Mas que nós possamos estar com a vida repleta diante de Deus, mergulhado, saciado nesta palavra, porque quem salva é o Senhor Jesus Cristo, e quem ensina o caminho da verdade é a palavra de Deus e não o homem. Por isso que esta palavra de Deus, como disse o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E como também em outro texto o salmista diz: puríssimas são as tuas palavras, por isso teu servo as ama. Preste atenção, guarde a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.